Meus irmãos, o Senhor tem nesses dias colocado uma percepção no meu coração. E eu estou aqui hoje com a responsabilidade de transmitir a você uma palavra de Deus, uma palavra que não tem a expectativa de trazer a você nada de novo, mas quem sabe aplicações práticas sobre aquilo que você já tem visto e ouvido, a fim de que isso que cantamos aqui hoje se torne definitivamente uma realidade em nossas vidas. Os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Tranquilo aí? Queria convidar você para ler comigo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, nós vamos ler 11 versículos, os primeiros 11 versículos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu vou tentar ser bem rapidinho. Se nós fôssemos dar um título para essa mensagem, penso que o tema dessa mensagem seria desenvolvimento em meio aos processos. Versículo 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e que a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo começa esses versículos nos esclarecendo sobre a nossa nova condição. Ele diz: olha, pela fé em Cristo, vocês foram agora justificados. E tendo sido justificados, perdoados foram seus pecados. E a inimizade que antes existia entre nós e Deus foi removida.
Agora, em Cristo, nós vivemos em paz com Deus. Nós saímos de uma condição de pecadores e opositores a Deus e a tudo que se relaciona à sua obra. E pela fé no Senhor Jesus e pela justificação, fomos transportados agora para um novo lugar em Cristo. E esse lugar não é mais um lugar de inimizade, mas é um lugar de paz com Deus. É um lugar onde fomos inseridos para viver com Ele uma relação. E essa relação em Cristo é uma relação de paz, é uma relação pacífica. E por termos sido assim removidos dessa condição anterior e colocados agora em um novo lugar, nós nos gloriamos na glória de Cristo. Nós olhamos com uma expectativa para o futuro e aguardamos a nossa redenção final. Temos convicção, certeza, uma esperança latente dentro dos nossos corações, que ao final da jornada teremos nele a nossa redenção. Seremos como Ele é, viveremos com Ele para sempre na eternidade. Mas nós percebemos no versículo de número 3, que antes de gozarmos dessa expectativa futura, há uma certeza presente. Ele diz: tem glória no futuro, mas tem glória no presente, tem glória agora. E porque nós sabemos da glória futura, nós nos gloriamos no presente, em meio às tribulações. Ei, povo de Deus, vocês foram resgatados para uma glória futura, mas há também para vocês uma glória presente, mesmo em meio às tribulações. Quando nós pensamos em tribulação e pensamos sobre esse novo lugar que nós fomos colocados em Cristo, algumas coisas que nós já aprendemos aqui precisam ser levadas em consideração. Uma delas, eu não vou ler, mas está escrita na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no seu verso de número 12. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que esse transporte de um lugar de inimizade para um lugar de paz com Deus se deu por meio de um batismo. Essa alteração do nosso lugar, do nosso estado, se deu através de um batismo. Fomos batizados pelo Espírito em um corpo. Então entendemos que esse lugar de inimizade era também um lugar de individualidade. Mas agora fomos colocados nesse novo lugar, que é um lugar de paz. E nesse lugar de paz, só é possível habitar, só é possível permanecer, se batizados em um corpo de muitos membros, cujo próprio Cristo é o cabeça. Então, inimizade para paz,
individualidade para a coletividade. Então, a primeira luz que se acendeu na minha mente ao pensar sobre esse texto é que encontrar glória em meio às tribulações depende de uma compreensão do homem coletivo a qual agora eu pertenço. Eu sofria, eu me angustiava com os dilemas da minha própria vida. Eu pensava como eu resolveria os meus problemas, que solução eu daria, como eu escaparia das perseguições, o que seria de mim em meio às enfermidades, como eu conseguiria administrar a minha empresa, como eu conseguiria educar os meus filhos de maneira adequada. Tudo isso era uma responsabilidade que antes estava sobre mim, mas agora, batizado no corpo do Cristo, no homem coletivo, eu preciso olhar para tudo isso a partir da relação com Deus e com os meus irmãos. E ao refletir sobre os processos de tribulação da nossa vida presente, e procurando entender, irmãos, que nós temos o desenvolvimento dos santos, o crescimento do corpo, o amadurecimento do corpo coletivo, mas dentro disso nós temos também um desenvolvimento pessoal. São dois movimentos intrínsecos, inseparáveis, interligados. Enquanto eu me desenvolvo pessoalmente, eu me desenvolvo coletivamente, porque o meu desenvolvimento pessoal está ligado ao desenvolvimento do meu irmão e a ação do meu irmão no meu novo jeito de viver. Mas essa reflexão veio ao nosso coração quando, ao observar alguns processos pessoais em meio ao processo coletivo, nós começamos a perceber angústias, sofrimentos, inconsistências, por vezes um desespero desproporcional a uma realidade que estava sendo vivida, um desequilíbrio emocional que nos coloca em um lugar de distorção da realidade. E eu pensava, Senhor, como poderemos alcançar a maturidade, sendo membros desse corpo em desenvolvimento, enquanto não provarmos e não encontrarmos da glória que há em você em meio às tribulações? O que é que falta ainda a mim? O que é que falta ainda ao meu irmão, que faz com que, em meio a uma simples adversidade, ele coloque em xeque essa nova condição que pela justificação e pela fé ele alcançou em Cristo Jesus? O que faz com que eu e os meus irmãos saiamos tão rapidamente do lugar do coletivo para o lugar do individual, quando algumas das nossas expectativas não são cumpridas ou as coisas não acontecem da maneira como nós gostaríamos que acontecesse? Então essa resposta veio, é a consciência de que agora é impossível viver nesse novo lugar, se movimentando da mesma maneira individual que nós nos movimentávamos antes. Senhor, eu não consigo orar, me faltam palavras de oração, Senhor. Aí o Senhor diz, claro que falta.
Porque todas as vezes que você entra na minha presença, você só fala sobre você mesmo. É difícil para você falar sobre a minha glória, a minha grandeza, a minha majestade. Entrar em um lugar de intercessão pelas necessidades ou pelo desenvolvimento do seu irmão, então, nem pensar. Porque por menor que seja a esfera da igreja local onde você se reúne, há certamente um número de pessoas que exigiriam de você pelo menos 1 a 2 horas diárias de dedicação e intercessão pela vida e as angústias dos irmãos. Quanto mais estando num contexto ainda maior. Senhor, nós não podemos permanecer nisso. Então precisamos assumir a consciência que não há vida individual dentro desse novo lugar em que nos encontramos, batizados no corpo de Cristo, como membros desse corpo e membros uns dos outros. Mas por que eu não consigo me desenvolver? É porque você não se preocupa com o desenvolvimento do pastor Fábio. Porque se você se aplicar, se dedicar ao desenvolvimento dele, o apóstolo Luiz vai estar trabalhando no seu desenvolvimento. Enquanto ele trabalha no seu desenvolvimento, o profeta Rafa vai estar fortalecendo, cuidando da retaguarda e trabalhando no desenvolvimento dele. Enquanto o profeta Rafa faz isso, o profeta Daniel vai estar suprindo as angústias, carregando as cargas do profeta Rafa. E assim o Henrique vai suprir as necessidades do profeta Daniel. E o corpo vai cooperando, se auxiliando mutuamente e se conduzindo dentro dos processos. Quando fomos colocados dentro desse lugar, meu irmão, diante dessa consciência que temos agora do coletivo, algo precisa ser definitivo em nossos corações. E esse algo é: lembre-se, estamos em um lugar de paz com Deus. Já fomos justificados das nossas culpas. Estamos agora sendo desenvolvidos, amadurecidos, num processo chamado santificação. E é natural que haja conflito da nossa antiga maneira de viver, antiga maneira de agir, antiga maneira de pensar, antiga maneira de falar, com a nossa nova vida em Cristo. É natural que a aproximação da nossa vida à vida dos irmãos, a ligação ao Cristo que é o cabeça desse corpo, essa comunhão vai nos removendo de hábitos antigos, de raízes que, uma vez seguras no pecado, nos faziam viver e nos movimentar de uma maneira que agora, batizados nesse corpo, não nos é mais permitido. Saber que essa nova vida nesse corpo, além de termos que todos os dias sermos livres pelo Senhor, pela igreja, de nós mesmos, ainda há as afrontas de Satanás contra a igreja de Cristo, que fatalmente vão se sobrepor como tribulação em nós também. Então agora, de posse dessa consciência, eu vou mergulhar no meu processo de desenvolvimento pessoal. Eu vou entender que algumas coisas estão sendo descortinadas diante dos meus olhos.
E essas coisas que estão aparecendo, que eu não enxergava antes, é a revelação da pessoa de Jesus, me confrontando, iluminando o meu interior, expondo a minha condição anterior, e me dando a direção que eu devo seguir a partir de agora. Esse mesmo texto que lemos, ele fala sobre paciência, experiência e esperança. Ele diz que ao sermos submetidos à tribulação e ao nos gloriarmos nela, receberemos como resultado dessa relação paciência. Porque aprenderemos que nem todas as coisas serão resolvidas imediatamente, num passe de mágica, mas teremos agora a nossa vida adequada ao tempo de Deus realizar todas as coisas. A paciência é um fruto que vamos colher em meio às tribulações. E você entenda aqui tribulação, o desenvolvimento desse processo é tribuloso mesmo. Quando nós olhamos para o tipo de vida que nós vivemos hoje, as pessoas chamam inclusive essa geração de geração fast food. Não é isso mesmo? Então tudo que a nossa geração não tem é o que, irmãos? Paciência. Tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser imediato. Então, quando agora transportado para um lugar de paz com Deus, eu quero ser arrancado do meu jeito imediatista de que as coisas aconteçam. Eu serei tratado para que seja desenvolvido em mim paciência. Quanto mais eu sofrer, para que paciência habite em mim, mais evidenciado está na minha antiga maneira de viver, o quanto ansioso e imediatista eu sou. Esse mesmo texto nos diz que a paciência produz experiência. E a experiência, irmãos, ela só se dá por meio da relação. Se você vai procurar um trabalho, temos aqui o Francis, que trabalha com RH, a Vanessa. Qual é a prova que alguém tem experiência no trabalho, Francis? Registro em carteira. Quanto mais tempo de registro, mais experiência. O que o registro em carteira é? O que o tempo de registro é, irmãos? É uma prova do tempo de relação. A prova que o tempo de relação produziu em mim a experiência que agora eu carrego. E essa experiência foi fruto de paciência. Não foi fruto de resultados rápidos. Quando você conversa com os garotos dos nossos dias, e eu estou dizendo, levando em consideração o perfil dos jovens, mas eu mesmo, como homem já não tão jovem, e muitos de vocês são pegos nessas mesmas coisas. Inclusive fomos nós mesmos que depositamos isso sobre os nossos filhos. Então poucos de nós querem se dedicar em paciência a adquirir experiência. Queremos resultados rápidos. Uma das pesquisas mais presentes hoje no Google é como ganhar dinheiro fácil.
como ganhar dinheiro rápido. Mas se você falar assim, olha, é um processo. O apóstolo Luiz acabou de publicar agora no passado o 4º livro. Jovem ainda, né? Então é comum alguém chegar e falar, ô mano, me dá aí o caminho das pedras. Me dá a dica, como é que você fez para publicar o seu livro? Cara, eu também quero publicar um livro. Olha, e publicar o livro é bem fácil mesmo. É só entregar o material para a gente que a gente publica. A gente tem uma editora. Você só vai precisar pagar um pouquinho pelo custo desse serviço. Mas para que você tenha conteúdo para tornar uma obra interessante para ser lida, é necessário paciência. É necessário transmitir para o papel a experiência da paciência, a experiência da relação com Deus e com o corpo de Cristo. Se é no âmbito profissional, as experiências vividas, os resultados não alcançados, aquilo que ficou pelo meio do caminho. É preciso falar sobre as frustrações que depois foram transformadas também em experiência e te levaram finalmente às condições necessárias para escrever algo sobre aquilo que possa edificar a vida de alguém. Mas as pessoas só querem olhar para o resultado que dá. Se a arte for bonita, vai vender. Se vender, eu vou ganhar dinheiro. Se o tema for legal, vai vender. Se vender, eu vou ganhar dinheiro. Mas quando você abre o livro, você for ler aquelas páginas, você fala, meu Deus, é sério que isso aqui está numa obra publicada? Mas a pessoa que escreveu não está mais preocupada, porque ela já recebeu a paga devida. Ela já conseguiu a notoriedade que ela precisava. Ela não se importa com o resultado da sua experiência transliterado ali naquelas páginas, eternizadas nas páginas do livro. Então é preciso, irmãos, ter vivência como parte desse processo. Por que somos tão apressados? Sabe, Rafa, às vezes a gente ouve uma palavra carregada de revelação, e a gente diz, uau, agora abriu a porta, virou uma chave. O que eu mais escuto hoje é que virou uma chave. Só que o Ada, que é eletricista, fala, a chave virou, mas o motor de arranque está quebrado. Não dá, a chave virou, mas não dá partida no motor. O motor de arranque está funcionando, porque a pessoa até dá 2 ou 3 passos na direção daquilo que ele diz que virou a chave, mas quando o resultado não vem, como fruto da sua ansiedade, ele fala, está vendo, eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que esse negócio não era assim. Eu preciso voltar logo para o meu jeito anterior, porque, não, o pastor fala isso aí porque não entende muito bem. Não, o apóstolo fala isso aí, mas ele é muito novo ainda. Tá, não é bem desse jeito, não. Irmãos, o que eu digo para você, a minha opinião não deve ter a menor importância para você. A opinião do apóstolo Luiz não pode dizer nada na sua vida, a não ser que ela venha carregada de autoridade da palavra de Deus, que norteia as nossas vidas. Quando nós resistimos a isso, não resistimos ao irmão, resistimos a Cristo, por meio do irmão, por meio da sua palavra. Negamos o novo lugar que fomos colocados, negamos a organicidade da nossa maneira de viver, porque não queremos aguardar com paciência ser colocado dentro de nós a experiência necessária para vivermos aquilo que o Senhor determinou para esse tempo. Irmãos, me desculpe se está
aqui é a nossa casa. Mas eu preciso falar do que eu tenho vivido. E a maior parte do que eu tenho vivido, eu confesso, é por meio do corpo. Porque pessoalmente não se encontraria muita coisa em mim o que falar. Mas nós viajávamos pelo Sudeste uma vez, Rafa, Luiz e eu. E alguém chegou para o Luiz e disse assim: olha, o Senhor vai fazer algumas coisas e vai trazer notoriedade, vai tirar a comunidade de vocês, vai tirar você do anonimato, para que seja conhecido no Brasil. Todo mundo fala: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E isso vai acontecer por causa de cada ano que você passou escondido no Senhor, debruçado diante das Escrituras, pedindo revelação do Senhor. Então, como você permaneceu nesse lugar, Ele te revelou, agora Ele vai te expor para revelar aquilo que Ele já colocou dentro de você no tempo que você permaneceu nele. Só vai ser mostrado, irmãos, só vai resplandecer com Cristo quem foi escondido em Cristo. Eu tenho mais algo a dizer, mas o Senhor me faz permanecer nesse lugar, para falar o seu coração, que está na expectativa de resultados rápidos. Resultados rápidos não são verdadeiros. Resultados rápidos são placebos. Resultados rápidos não fazem o desenvolvimento necessário em você, que você precisa para permanecer nesse lugar. Se submeta dia a dia ao processo. Por fim, a experiência traz a esperança. E na esperança não há confusão. Quer falar? Ótimo. Olha, irmãos, ficou pior um pouco para nós, viu? O profeta Rafa nos esclarece que a palavra traduzida aqui como experiência, no grego, ela quer dizer virtude comprovada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a experiência não é só tempo de carteira, Francis. Mas é uma experiência comprovada com frutos de aprovação. Ah, mas eu já estou tantos anos persistindo e eu não passei dessa experiência. Calma, persiste um pouco mais, seja mais dedicado, sirva-se do corpo, procure as arestas, entenda por meio dos irmãos o que você está negligenciando, e você será aprovado em experiência para avançar um pouco mais. Você só vai ter esperança, irmãos, se você passar pela experiência, porque viver sem experiência é um lugar de desesperança e confusão. Ah, eu não sei mais o que eu faço, parece que nada na minha vida dá certo, eu já tentei de tudo, parece que nada funciona, parece que tudo funciona para os outros, para mim não dá. Ah, eu não sei mais, eu fico confuso. E aí daqui a pouco começa a duvidar da comunhão dos irmãos, começa a relativizar o ensino. Acho que eu vou mudar de igreja, eu vou congregar em outro lugar, se é possível, né? Só tem a igreja de Cristo, mas vou para outra congregação, com certeza. Não, é porque eu preciso estar à frente. Estar à frente
é fundamental, porque daí eu vou conseguir colocar do meu jeito. Para. Você não vai funcionar à frente de nada. Porque nunca vai funcionar à frente de nada quem não consegue funcionar do lado de alguém. Quem não consegue funcionar atrás de alguém, não funciona na frente de nada. E se funcionar, funciona sozinho. E se funcionar sozinho, a obra das tuas mãos é madeira, feno e palha. Será queimada pelo fogo. Não tem por onde. Então tudo isso é fruto de confusão. Não sei mais o que eu faço. Está confuso. Está precisando de esperança. Não tem esperança porque te falta experiência. Não tem experiência porque é angustiado, apressado e não aderiu à paciência. Mas onde é que eu vou encontrar todas essas coisas? Ei, fostes batizados com Ele num corpo. É no corpo. Rondônia é uma terra agrícola. Você conhece a história dos carros de boi? O carro de boi, puxado por 2 bois, enquengados juntos ali na mesma cangaia, no mesmo jugo, ele pode ter 2 boi velhos? O que vocês acham? 2 bois velhos, experientes, sim ou não? Não, não podem. Porque 2 bois velhos, eles não terão força para transportar a carga necessária que aquele carro precisa transportar. 2 bois jovens, fortes, podem caminhar juntos no mesmo jugo? Por que não? Porque eles vão correr e vão tropeçar, vão se machucar e vão botar a perder toda a carga. Então qual é o processo que o boieiro, que o piloto de carro de boi usa? Ele põe um boi novo e um boi velho. O boi novo tem a força e quer correr. Aí o velho mingua a toada, fala: calma, devagar, calma meu filho. Eu já fui como você, fica tranquilo. Se você correr, você se machuca. Vamos devagar, eu estou com você aqui do seu lado. Eu vou te ajudar. Está ansioso? Está querendo correr? Carregar mais peso do que consegue? Chegar depressa em algum lugar? Acha um boi velho e fica enquengado lado a lado com ele e fala: me orienta, meu irmão. Você que tem mais experiência, me conduz. Me freia na minha precipitação. Está cansado? Desesperançado? Acha que não pode produzir mais nada? Acha alguém jovem com vigor e fala: me fortalece, meu filho. Me ajuda, me faz sonhar de novo. Faz o meu olho brilhar outra vez pelo Senhor. Eu ando desanimado, mas a tua animação, a tua alegria vai trazer expectativa ao meu coração de novo. Sozinho eu achava que eu não conseguia mais, mas com a tua força nós vamos conseguir. A esperança é renovada. Eu quero concluir as minhas palavras nessa noite mostrando para você qual é a finalidade desse processo. Quem aqui já achou que ia morrer no processo? Levanta a mão. Faz assim, quem já achou que ia morrer. Quem já achou que não ia dar para continuar? Levanta a mão. Você precisa entender qual é a finalidade do processo. Você precisa entender que ainda antes de você entrar no processo, quando você vivia em inimizade com Deus, Ele te amou quando você ainda era pecador.
E porque Ele te amou, quando éramos ainda pecadores, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, em justificação, em expiação aos nossos pecados, quando nós éramos ainda ímpios, quando nós éramos ainda pecadores. Ou seja, você só está vivendo esse processo porque Ele te deu vida quando você estava morto nos seus pecados. Não tinha mais processo para mim e para você, não. Já era para ter acabado tudo. Só está difícil. Você só está aí se esforçando, lutando, tentando entender algumas coisas, avançando um pouquinho, porque Ele te deu vida quando você estava morto, envolvido nos seus pecados, e te arrancou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. É só por isso que tem processo, porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E aí o texto segue falando: ei, por favor, se Ele deu a vida por vocês quando vocês eram pecadores, será que Ele ia colocá-los num processo agora para que vocês perecessem na condição de filho? Se quando você era pecador, Ele provou e derramou o seu amor sobre você pelo seu Espírito, muito mais agora que você é dele, que você é filho, que você vive nele, Ele não tem nenhum interesse de te matar no meio do processo, de te deixar prostrado no meio dessa caminhada. Esse processo é para a vida, não é para a morte. Você está sendo esticado, você está sendo desenvolvido. Quanto mais doer em você, mais evidenciado fica as imaturidades da sua vida anterior. Aqui nessa casa me foi quebrado um preconceito. Eu sempre fui contra a humilhação. Sempre fui contra a humilhação. Eu achei sempre a humilhação algo muito humilhante. Eu sempre achei que um homem não deve ser humilhado. Uma mulher não deve ser humilhada. Uma criança não deve ser humilhada. Ninguém deve viver em humilhação. Eu sempre tive comigo esse conceito. Mas, sendo instruído pela palavra, eu vi que o nosso modelo é aquele que a si mesmo se humilhou e obedeceu até a morte de cruz. Então eu aprendi aqui com os meus pais que a humilhação é boa, porque ela é um instrumento do Senhor para produzir em nós um coração humilde. E Ele tem interesse que nós tenhamos um coração humilde. Porque para quem tem um coração humilde, é impossível ser humilhado. Mas eu estou muito chateada. Passei a maior humilhação. É mesmo? Se sentiu humilhada? Sinal que tem em você o que ainda? Um coração exaltado. E o Senhor, através da humilhação, está te beneficiando, te desenvolvendo, te promovendo a uma nova condição de humilde, até você ser tão humilde que não será mais possível te humilhar. Aí com Ele, nele, a única atitude que vai sobrar para você é ser exaltada, é ser exaltado. É impossível se humilhar quem é humilde.
Então todas as vezes que alguma coisa se levanta, irmãos, eu estou colocando as minhas anteninhas de pé. Falo, opa, estratégia de Deus para fazer alguma coisa comigo. Ele está cuidando de mim, está fazendo isso através dos meus irmãos. Se tem alguma coisa que está me incomodando, é denúncia contra mim no processo. Preciso avançar, preciso me arrepender de novo, preciso me submeter mais uma vez para chegar nesse lugar que eu preciso. E sabe, Dani, tem gente que fala assim, olha, mas esse processo não acaba nunca. Eu não aguento mais. Passa uma coisa, vem outra, passa uma coisa, vem outra. Louve ao Senhor pela sua misericórdia na sua vida, porque se Ele pegasse eu e você e nos defrontasse com a nossa ausência de caráter, com as nossas distorções todas de uma vez, nós não suportaríamos. Então, na medida que nós somos por Ele desenvolvidos, Ele vai apresentando mais um pedacinho. Olha, filho, melhora isso aqui também. Aí você fala, que mais, que mais? Ele fala, não pergunta ainda não, não seja ansioso, permanece na paciência. Quando você estiver mais forte um pouquinho, eu vou te mostrar uma outra coisa que você ainda não viu a seu respeito. E assim, na organicidade do corpo, gradativamente, Ele vai levando todas as coisas ao seu devido lugar. Mas é preciso haver em nós sujeição e submissão ao processo, reconhecendo que Ele está no controle de tudo, e que Ele não nos colocou nisso para que nós morrêssemos, mas para que nós vivêssemos e alcançássemos a estatura do Seu Filho, para que fôssemos conforme a imagem do Seu Filho. Então eu queria chamar aqui hoje, aqui na frente, você que está entendendo o que eu estou falando, e que sabe que Deus falou com você aqui hoje, e que quer parar de resistir ao processo, que já entendeu o amor de Deus pela sua vida através do processo. Quem vem primeiro, vem bem na frente. Aleluia. Não é para a morte, é para a vida. Só há processo porque a sua vida foi preservada nele. Aleluia. 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 Pai, nós nos arrependemos hoje diante de você, Senhor. Nós nos colocamos diante de você, Senhor, como aqueles que são gratos pelo teu favor, Senhor, pelo teu favor de ter nos dado o teu Filho quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos no estado de inimizade com você. Você nos deu Jesus, o Cristo pelo qual fomos justificados, Senhor. Pai, nós temos caminhado com você e aprendido no meio desse processo, mas nós nos arrependemos hoje, Senhor, da nossa resistência. Nós nos arrependemos hoje, Senhor, da obstinação do nosso coração, da falta de discernimento do corpo, da falta de entrega, Senhor, uns pela vida dos outros.
Nós reconhecemos, Senhor, o teu cuidado em todo o tempo, preservando a nossa vida em meio aos processos, Senhor. E nós estamos aqui reunidos hoje como igreja para assumir uma nova postura diante de você, Senhor. Não de que seremos perfeitos, mas seremos sujeitos ao processo. Seremos leais ao processo, Senhor. Seremos submissos a você. Ao sermos defrontados com os aspectos sombrios da nossa alma, Senhor, nos arrependeremos, pediremos a tua misericórdia, Senhor, e nos colocaremos à disposição para ser conduzidos pela tua boa mão, Senhor. Queremos ser desenvolvidos, contemplando glória em meio às tribulações, sendo exercitado em paciência, experiência, fortalecidos na esperança, sabendo que o fim de todas as coisas é gozarmos contigo de vida eterna, Senhor. Mas só alcançaremos a redenção definitiva se permanecermos em você, dentro do processo, Senhor. Nos submetemos a você, nos submetemos à tua palavra, nos submetemos aos nossos irmãos, Senhor. Torna-nos, Senhor, a realidade daquilo que professamos, Senhor. Torna-nos, Senhor, fruto da comunhão que cremos. Entrega, Senhor, o nosso coração uns aos outros. Cumpre em nós, Senhor, os desejos do teu coração. Sustenta-nos, Senhor, todos os dias. Leva-nos além, Senhor. Leva-nos além. Nos entregamos a você, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.